Você abriu o texto? Marcos 16, veja aí a partir do versículo 9. Marcos 16, verso 9. Título aí: Jesus aparece a Maria Madalena. E o texto diz a partir do versículo 9: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, verso 9 ainda, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E vendo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. E aí o verso 14: Finalmente apareceu a quem? Aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Está falando dos 11 apóstolos, irmãos, veja só. E aí, repetindo essa parte: e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, e aí chega a ordenança de Jesus para eles e para nós: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido aonde? No céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Meus amados, texto precioso e de muita importância para nós também. Amém? Nós iremos orar e brevemente falaremos sobre seguindo as pegadas de Jesus. Seguindo as pegadas de Jesus. Amém? Oremos. Meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós mais uma vez entramos na presença do Senhor, pedindo perdão porque somos pecadores. Então perdoe-nos, meu Pai, os pecados, e faz com que nós estejamos assim, Pai, bem preparados para receber o que o Senhor tem reservado ainda para nós nessa noite. Quanto a mim, julgo-me pequeno diante da Tua grandeza e da perfeição da Tua palavra. Então capacita-me, ó Deus, e usa-me como instrumento Teu em Tuas mãos, meu Pai, para que possa ser usado para desafiar, abençoar, edificar a Tua igreja, ó Deus. Então, meu Pai, que este desafio, Pai, sobre missões, como já tem sido feito já por alguns irmãos, que nós venhamos realmente sermos desafiados pelo Senhor. É no Teu nome que eu oro mais uma vez. Amém e amém. Seguindo as pegadas de Jesus. Interessante que quando nós, irmãos, chegamos no livro dos Atos dos Apóstolos, um destes que é preciso Jesus lançar em rosto a incredulidade,
mas um destes lá na frente vai dar para nós um resumo maravilhoso sobre a entrada até o momento da saída de Jesus dentre nós, né? Então, o momento em que Jesus ele chega na humanidade, toda a sua trajetória, ações, características de serviço, até quando nós lemos aqui, ser recebido no céu. Amém, meus amados? Então, se você quiser depois, por curiosidade, confira lá em Atos capítulo 1, versículos 21, também 22, onde nós podemos ver, logo ali no início do livro, Pedro declarar um excelente resumo do Evangelho segundo Marcos, no qual nós estamos aqui lendo os versículos finais deste Evangelho precioso para nós. Amém? Então o apóstolo recorda lá o seguinte: todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Como eu disse, ações, características de serviço, a começar pelo batismo de João o Batista, conforme no capítulo 1 do texto do livro que nós estamos, né? Versículo 10. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que a começar do batismo de João até o dia em que Jesus ele foi recebido em cima, nós vemos que a primeira cena no Evangelho de Marcos, a cena que nós poderíamos dizer marcante e que fala conosco, é exatamente lá no capítulo 1, no capítulo 1 deste livro, versículo 10, quando o céu se abre sobre o Senhor Jesus. E aí nós lemos aqui, no texto que nós estamos, que este mesmo céu, meus amados, se abre para receber este mesmo Jesus. Amém? Então Pedro depois vai dar um breve resumo sobre isso, sobre a entrada e a saída maravilhosa de Jesus. Amém, meus amados? Então, que bênção. Então a última é quando o mesmo céu se abre para receber o Senhor. Veja o verso 20 novamente. E eles, verso 19 a 20, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém, meus amados? Por que eu quis começar essa meditação falando sobre isso? E lembrando, até recordando das declarações do apóstolo Pedro lá na frente, em Atos dos Apóstolos. Sabe por quê, irmãos? Porque entre as duas cenas, ou o momento da chegada até o momento da saída, entre a primeira e a segunda, tem a vida de Jesus, o seu viver até que ele subisse ao céu, tem o seu serviço dedicado. Amém? Então, entre o primeiro e o derradeiro, ou até que ele subiu, tem a sua vida aqui, tem o serviço prestado para aquele mesmo que o enviou, Deus Pai, e em favor daqueles que ele mesmo morreu, as almas perdidas, a saber, cada um de nós também. Amém? Então, entre um e o outro, o momento que o céu se abre sobre este Jesus, que começando ali a obedecer perfeitamente o que o próprio Senhor declara e coloca para os seus, ele também é um cumpridor. E começando o seu ministério em perfeita obediência, com uma vida exemplar, devota ao seu Pai, mas um serviço de plena dedicação também. Amém? Então, entre aquele momento e o momento que ele sobe, tem essa vida maravilhosa. Amém, irmão? Serviço dedicado de Jesus. E é sobre isso que nós primeiramente vamos falar nessa noite, meus amados. A vida e serviço
de Jesus. A vida e serviço do Senhor Jesus. Amém? Note que eu disse que nós iremos falar sobre seguindo as pegadas de quem? De Jesus. Sabe, esse Jesus que nós tanto falamos, alguém completamente digno de ser imitado. Amém? Lembra que nós já pregamos e ouvimos e já lemos várias vezes de um homem também chamado Paulo, servo do Senhor, que ele disse, sabe o quê? Sede meus imitadores, como ele era de quem? De Cristo. Pela exatidão, ainda que um homem imperfeito como nós, mas pela exatidão do seu serviço para Deus, Paulo prova para nós que Jesus é completamente confiável e pode sim ser imitado. Se tem que imitar alguém, imite as pisadas de Jesus. Imite Jesus. Paulo mostra, e outros também, que não vai dar erro. Amém? Imite as pegadas de Jesus. Amém, meus amados? Então, a vida e serviço de Jesus. Jesus veio, quantos concordam? Quantos creem? Amém, ele veio. Meus amados, como que foi a vida de Jesus aqui? Como que foi a vida do nosso Salvador Jesus? Como que ele andou? Seu exemplo, alguém quer falar nessa noite? Como foi a vida de Jesus, estando aqui entre nós? Como foi a vida do Senhor Jesus? Alguém? É bom quando você participa, amém? Pelo relato bíblico, até mesmo pela história, né? O que você tem de entendimento sobre Jesus, sobre a sua conduta, o seu proceder, o seu viver diário, os relatos, né, históricos da palavra de Deus, no momento de Jesus? Alguém poderia dizer algo sobre a vida de Jesus? Alguém? Vai pensando aí, tá bom? Meus amados irmãos, Jesus, ele é aprovado por Deus em sua vida. Ele é aprovado por Deus. Sabe quando eu mencionei o primeiro capítulo do texto que nós estamos, do livro, né? De Marcos, capítulo 1. Eu vou até abrir aqui para ler um versículo com você, se você quer acompanhar ou não. Mas diz assim, Marcos 1, verso 11. Do 9 a 11. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E a Bíblia diz que logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Amém? Verso 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém, irmãos? Deus diz de Jesus, em quem tenho muita alegria. Tu és meu filho amado. Meus amados irmãos, Jesus aprovado do Pai, amém? Uma vida aprovada e até mesmo a sua morte aprovada pelo Pai. O que dizer do seu viver diário? Jesus atendia todo mundo, mas ele priorizava os momentos para que ele conseguisse, né, nessa demanda de serviço diário, constante. Ele, todos os dias, mais de uma vez por dia, se colocava à parte, e um exemplo de devoção perfeito para nós, se lançava aos pés do Pai, pedindo que o ajudasse. Estamos falando de Jesus, Deus Filho, mas que não teve usurpação ser como Deus, tampouco fazer diferente do que Deus manda fazer. Amém? O que dizer desse Jesus? Tem muitas coisas boas a dizer. E a própria Bíblia revela para nós. Não é muito segredo não, amém?
um exemplo perfeito de vida. O que dizer do serviço de Jesus, meus amados? Então, sua vida é um exemplo perfeito de fidelidade. A vida do Senhor Jesus é um exemplo perfeito de obediência, devoção, dependência de Deus Pai. Já o seu serviço, irmãos, em favor da obra de Deus, a qual Ele mesmo foi enviado, com muita dedicação, Ele realizou essa obra, este serviço. Amém? Com muita dedicação. Vide, por exemplo, João 9:4. Veja aí comigo, João 9. Eu gosto muito deste versículo. João 9, Evangelho de João, versículo 9. Aliás, capítulo 9, verso 4. João 9, verso de número 4. Amém? Jesus disse o que para nós aí? Convém que eu faça as obras de quem? Daquele que me enviou. Jesus deixa claro, eu não vim fazer a minha obra o jeito que eu quero, não. É a obra daquele que me enviou. Amém? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é o quê? Enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Meus amados, por isso que eu disse que Jesus, a vida e até mesmo a morte é aprovada do Pai. Jesus diz, eu vim enviado do Pai para realizar uma obra. E eu preciso fazer até que eu tenha meu tempo final aqui. Jesus, ele veio e ele trabalhou com dedicação. E ele consumou a obra que lhe foi confiada a fazer. E ele foi até o final, e ele foi à cruz, e ele morreu. E ele ressuscitou, e ele foi recebido nos céus. Está no lugar que lhe pertence, ao lado de Deus Todo-Poderoso. Amém? Meus amados irmãos, veja também Lucas 4:43. Lucas 4, versículo 43. Evangelho de Lucas 4, verso 43. Diz assim: Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Meus amados irmãos, Jesus, o enviado do Pai, com a missão de anunciar o reino do Pai, e disse ele próprio a providência em favor daqueles a quem a mensagem era colocada. Só que Jesus não deixava que ninguém interferisse no seu realizar desta obra. E ele deixou bem claro, quando uns queriam segurar Jesus, fica aqui entre nós, você já curou tantos, inclusive a sogra de Pedro. Olha, seria bom você ficar mais um pouco conosco, né? Não, convém que eu faça, né? Que eu anuncie também a outros. Amém? Para isso eu fui enviado. Ou seja, serviço dedicado de Jesus. Meus amados irmãos, que exemplo, amém, meus amados? Então, entre o momento em que o céu se abre sobre Jesus, que Deus diz, eu tenho prazer nesse filho de Jesus, até o momento que o mesmo céu abre e recebe ele, tem nesse intervalo essa vida de exemplo maravilhoso para nós, de como deve ser os enviados do Senhor neste mundo.
vida exemplar, fidelidade, obediência, submissão e serviço prestado com muita dedicação, sem deixar que nada nos embarace, até mesmo pessoas. Fica, Jesus, não, eu preciso ir para frente. Amém? Eu preciso ir para frente. Que exemplo, irmãos, vida e serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora, meus amados irmãos, nós sabemos que a obra de Jesus está consumada. Ele realizou, amém? E louvado seja Deus. Nós cantamos porque Ele vive e posso crer no amanhã. Nós cantamos que Ele, ressuscitou, que Ele está na glória com o Pai. Exatamente o que nós acabamos de ler aqui da palavra de Deus, o hino que cantamos. Ou seja, Ele já realizou a sua obra com muita dedicação, e Ele sacrificou-se e foi até o fim, consumou-se a sua obra. Mas agora, irmãos, em segundo lugar, cabe aos discípulos realizar a obra deles, ou a parte deles. Jesus consumou a sua obra, amém? E aí Jesus, no momento ali do texto que lemos, Marcos 16, Jesus agora diz, agora é a vez de vocês, a obra de vocês. Mas a palavra também é para nós nessa noite, amém? Agora é a obra nossa. E aí? Jesus, nós vemos a vida e serviço dele como foi. E Jesus, meus amados, convoca-nos a pegar as suas pisadas. Não é realizar exatamente o que ele já fez de uma vez por toda, o sacrifício eficaz, perfeito, completo, mas é fazer essa obra dele conhecida de todos. De todos. Amém? Então, cabe agora aos discípulos de Jesus realizar a obra que compete a eles realizar. Amém? Então, em segundo lugar, nessa noite, somos convocados a imitá-lo. Somos convocados a imitá-lo. Com o exemplo de vida perante Deus, como também serviço dedicado nessa obra de Deus e em favor das almas pelas quais o mesmo Deus morreu. Amém? Então nós vimos a vida e serviço de Jesus, mas Jesus convoca-nos a imitá-lo também. O verso 15, Marcos 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. É a quem, irmãos? Toda criatura. A toda criatura. Lembra? Jesus, olha, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Mas alguns queriam impedir que Jesus seguisse realizando essa obra. Não precisa falar também para lá. É todos que precisam ouvir, amém? Por isso que a obra de missões precisa ser valorizada, irmãos. Por isso que nós precisamos estar desafiando nossas vidas sobre como temos participado dessa obra. Amém? Nós somos convocados a seguir as suas pegadas, irmãos, a testemunhar a toda criatura, mas não é testemunhar de nenhuma outra coisa. É o mesmo evangelho que ele testemunhou. Amém? É o mesmo evangelho, é a mesma mensagem. É o reino de Deus. Amém, meus amados? E é interessante isso aqui. Somos convocados, mas há instruções para aqueles que têm que pegar como exemplo Jesus, vida e serviço dedicado, mas a maneira do mesmo Jesus. Jesus, ele realizou uma obra perfeita, serviço dedicado,
mas exatamente como o Pai mandou. No momento de plena agonia, quando ele se viu naquele momento que estava prestes a ser traído, entregue, morto, ele até ainda na sua humanidade, parte humana, disse para Deus: se for possível, afasta de mim este cálice. Mas ainda naquele momento mais difícil da sua vida, ele disse: sabe o quê? Todavia seja feita a tua vontade. Amém? A tua vontade. Ele realizou uma obra perfeita, serviço dedicado, mas exatamente como o Pai mandou fazer. Amém? E este que foi recebido na glória, ele nos manda, nos ordena, mas dá instrução como deve ser feito. Não é do jeito que queremos, não. É do jeito dele. Amém? É do jeito dele. Meus amados, e isso é bom, isso é segurança. Jesus disse: sem ele nada podemos fazer. E se fazermos, certamente será diferente da vontade de Deus. Então, que nós entendamos isso, amém, irmãos? Então nós devemos realizar a obra do Senhor, irmãos, seguindo as instruções do Senhor. E conforme o verso 15, ele diz: ide por todo mundo, não é aonde você quer não, é em todos os lugares. Missões nós fazemos, irmãos, aqui e até os confins da terra ao mesmo tempo, amém? Pastor doido, como é que eu vou fazer lá no Japão se eu estou aqui no Bom Jesus São Brás, né? Você não pode ir lá agora, né? Não pode estar lá, mas você tem a obrigação, a ordenança do Senhor de orar para que Deus salve almas lá e envie missionários lá, como você tem o compromisso de apoiar quem se entrega para ir lá no Japão. Amém? Por quê? É até os confins da terra, é aonde há almas que o Senhor morreu. Amém? É até os confins da terra. Por isso que é preciso contribuirmos para missões. Por isso que é importante orar para missões. Por isso que é importante saber se Deus não está me levantando para ser um que também, com os meus pés, vai em missões. Amém? Meus amados, somos convocados a seguir as suas pegadas, mas seguindo as suas instruções. Conforme Mateus 28, o Lucas leu para nós hoje, veja lá, já estou acabando. Mateus 28. Mateus 28, verso 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: olha o que Jesus disse: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide. Quem está mandando é quem tem poder no céu e na terra. Ide, diz Jesus. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E a Bíblia diz mais, irmãos: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Jesus diz: vá. Mas nós não somos autorizados a fazer do nosso jeito. É do jeito dele. Nós não somos autorizados a colocar para as pessoas o que nós achamos. Jesus diz: ensine para estes que possivelmente serão os meus discípulos, depois de crer e for batizado. Ensina eles a guardar todas as coisas que quem manda? Que eu vos tenho mandado. Não é o que você prefere, é o que eu tenho mandado. Fala para eles guardar os meus mandamentos, as minhas instruções, viver conforme eu estou dizendo. Amém? É a palavra de Deus, amém, irmãos? É a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos ir sim. Somos convocados a fazer, mas seguindo as instruções deste Salvador bendito, deste que nos envia. Como também, irmãos,
imitar o seu bom exemplo. E Ele nos ordena, mas não nos abandona, nós lemos aqui, amém? Ele diz, vai, mas não é alguém que manda e depois deixa para lá jogado, não. Às vezes nós pensamos que deixamos, né? Às vezes a gente fala, quer saber, vou chutar o balde, o Senhor me abandonou. Não! Você foi na vontade do Senhor, jamais Ele vai abandonar. Sabe esse Jesus que foi recebido já nos céus, que está na glória eterna, Ele nunca deixou de ser servo, mesmo depois de ressurreto. Ele será servo para todo sempre, porque Ele está conosco todos os dias, ou seja, Ele está trabalhando ainda. Amém, meus amados? Nós somos convocados aí, e uma vez indo, não ficamos à mercê do tempo não, irmãos. Abandonados não. Temos conosco, ao nosso lado, a sua presença. Amém? Então o Senhor ordena fazer, mas não nos abandona no serviço. E como eu disse e reafirmo, nem nos autoriza a fazer por conta própria. Meus amados irmãos da Igreja Batista Ebenezer, o Senhor Jesus, que nós lemos em Marcos aqui 16, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Que bênção a obediência. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Nós temos que, irmãos, procurar enxergar esse Jesus lá em cima, mas como aquele que está dirigindo, ajudando a obra que os seus aqui estão realizando. Você tem que perceber isso, porque é de fato o que acontece. Se Ele nos mandou, se nós estamos fazendo exatamente como Ele mandou, olha, Ele está abençoando a obra que você está fazendo aqui. Ele está abençoando. E como você consegue perceber a bênção de Deus naquilo que está sendo feito para Ele? Eu consigo, irmãos. Nós falamos tantas lutas, mas não há só lutas não, irmãos. Será que você não consegue ver o que Deus tem feito nessa igreja? Eu tenho visto Deus trabalhar, operar, salvar, edificar, instruir na palavra de Deus. Edificar. Amém? Então, meus amados irmãos, o Senhor deve ser visto nas alturas, como aquele que dirige a nossa obra aqui. E nós, para acabar, meus irmãos, saiba que nós somos privilegiados por estar servindo, como eu costumo dizer, na obra mais importante da humanidade, que é a obra do Senhor. Somos privilegiados. E aí nós acabamos de falar algo que torna isso ainda mais maravilhoso. É ter do nosso lado o próprio dono da obra. Amém? Que bênção, irmãos. Então somos privilegiados por estar servindo na obra mais importante do mundo. E que é uma obra eterna, irmãos. É eterna. Sabe esse Jesus que ordena você a fazer isso que nós estamos falando? Ele é servo também. Nós lemos, olha, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Mas a Bíblia diz, irmãos, cooperando com eles quem? O Senhor. Quando faz do jeito de Deus, Jesus, Ele vai conosco, cooperando conosco naquilo que realizamos. Acompanha-nos a presença do próprio dono da obra, como o seu poder. E na hora que nós acharmos que não vamos dar conta, que a palavra que eu precisava falar, não sei se vai ajudar, porque a pessoa está daquele jeito aí, temos do nosso lado, não só a presença, mas o poder. O Senhor dá a palavra correta para falar. O Senhor prepara a maneira para ser falado. E o Senhor opera, que nós saímos sem entender nada. Por isso que eu disse, irmãos, eu já vi testemunhos. Eu conheço pessoas que oravam para Deus salvar pessoas e esperava de um jeito. E a maneira como que Deus operou foi de uma maneira completamente inesperada e nunca visto em outros lugares.
porque este é Deus. Ele é Deus. Amém? A nossa parte é fazer isso aqui, irmãos, partindo. Ou seja, Jesus falou para eles: vá, meus amigos, vá. E a Bíblia fala que partindo eles por todas as partes. Amém? A nós é obediência, irmãos, é fidelidade. O resto é Ele, e Ele faz exatamente o que lhe apraz. Ele faz a parte dele. Amém? Então, meus amados irmãos, que privilégio. Ele é servo para sempre, pois está escrito aí no verso 20, irmãos, que Ele coopera com os seus, Ele coopera com os seus discípulos. Amém? Que bênção, irmãos, que bênção. Temos aí acompanhando as nossas vidas o seu poder, a sua presença. E aí, para nós fecharmos essa mensagem, se eu e você tiver o nosso coração, irmãos, se tiver aí no seu coração desejo de servir, como o mesmo Jesus serviu o Pai, com muita dedicação, com muita entrega, com muita firmeza, com muita dependência, olha, meus amados irmãos, pode você, assim como os discípulos lá, nossos irmãos, tiveram da parte de Jesus um cuidado especial, a presença, seu amor, pode contar com o mesmo amor da parte do Senhor. Se você estiver disposto, meus amados irmãos, um grande desejo de servir este Deus, de servir na obra de Deus, em favor da obra em que Deus nos manda a realizar, a participar, em favor das almas perdidas, olha, meus amados, pode contar sem dúvidas com o cuidado do seu amor também, amém? Então, enquanto nós esperamos a volta do Senhor Jesus, enquanto nós esperamos a volta do Senhor Jesus, vivamos para Ele, amém, irmãos? Vivamos para o Senhor e trabalhemos com dedicação nessa mesma obra do Senhor, em favor das almas que este Senhor se entregou, morreu por elas, amém? Que Deus nos abençoe. Siga você as pisadas do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Meu Deus,